Olá, vamos para mais uma videoaula? Professora Janete, da Rede Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para essa nossa videoaula. Hoje nós trabalharemos as narrativas de terror, ou de horror, como pode ser chamado também. No decorrer dos anos anteriores, você produziu narrativas ficcionais, realistas, que recriavam fatos, personagens, espaços semelhantes aos reais, e narrativas maravilhosas, que relatavam fatos ou personagens extraordinários. Narrativa fantástica. Narrativa, como vocês já sabem, é uma história criada, ficcional, né? Ou então ela pode ser uma história verídica. E fantástico, o que é isso? Será essa linha da narrativa fantástica? É a que contém elementos realistas e, ao mesmo tempo, algo estranho que pode ser explicado por causas naturais ou sobrenaturais. Então, há uma explicação. A dúvida e incerteza sobre a realidade dos fatos é que cria o efeito e o gênero, no caso, o gênero fantástico. E nessas aulas também trataremos de histórias em que a realidade se mistura a fatos ou personagens estranhos, que são ou que podem ser irreais, as narrativas de terror ou de horror. As palavras terror e horror vêm do latim e significam, o terror significa espanto, grande medo. Horror significa arrepio dos cabelos, tremor ou frio do corpo, por medo. Um temor. Drácula, Frankenstein e o médico e o monstro são exemplos desse gênero textual. São títulos de narrativas. Foram escritas há mais de um século e são apreciadas até hoje, além de influenciarem inúmeras outras narrativas e darem origem ou então inspirarem filmes, desenhos, séries de TV, histórias em quadrinhos, RPG e games. Drácula, por exemplo, foi escrito por Bram Stoker em 1897. Frankenstein foi escrito em 1818. E já O Médico e o Monstro tem como autor Robert Louis Stevenson, que é o mesmo que escreveu A Ilha do Tesouro, o mesmo autor. E data de 1886. Olha quantos séculos atrás. Ao longo da obra Frankenstein, Mary Shelley não dá nome ao monstro. Ele é chamado de criatura e demônio por seu criador, que é o Dr. Victor Frankenstein. Após o lançamento do filme, em 1931, que popularizou a obra, o monstro passou a ser conhecido pelo nome de seu criador. Olha que interessante. Uma das primeiras adaptações de Frankenstein para o cinema, aquela imagem, olha a imagem do Frankenstein, 1931. Aqui no meio nós temos outra imagem, também de Frankenstein, uma das inúmeras versões da obra da autora no Brasil. E de cá, uma das últimas adaptações mais recentes, mais contemporâneas para o cinema, Victor Frankenstein, que foi agora há pouco tempo, em 2015. Então, nós temos essas versões. Conheça as principais características das narrativas de terror. Então, narrativa ela tem todos os elementos. Vários elementos, né? Ela possui personagens, ela tem um enredo, foco narrativo, o lugar, que é chamado de espaço. Então, nós temos vários elementos para se compor uma narrativa. E terror? Vamos observar o que significa. Quais são as características? Alguns temas mais comuns. Invisibilidade, o invisível é uma das ferramentas. A transformação dentro dessa história. Dualismo. Luta entre o bem e o mal, sempre presente em uma narrativa, principalmente das de terror.
Alguns personagens são recorrentes, então eles costumam se repetir. Fantasmas costumam aparecer bastante numa narrativa de terror. Vampiros, homens-lobo, monstros, feras, seres que têm dupla personalidade. Atenção! Mesmo que enfrente momentos de medo ou fragilidade, pelo menos uma personagem da narrativa é corajosa para investigar ou para enfrentar o antagonista, que no caso seria o monstro, ou o fantasma, ou o vampiro. Então tem que ter essa figura, essa personagem que vai tentar desvendar o mistério. Então tem que ter um aí corajoso. O espaço onde é criado o cenário da história, normalmente é um lugar de onde as personagens não podem fugir com facilidade. Pode ser a própria casa, um lugar onde estão hospedadas, uma estrada deserta ou uma cabana em meio à chuva. Então, geralmente, o espaço onde é construída essas histórias, essas narrativas de terror, são espaços no qual as personagens se sentem presas e elas possuem essa dificuldade de se libertar. Ok? Aqui a gente tem uma imagem. Nós temos outra, olha, uma estrada escura, sombria, que já nos remete a um temor. Provoca uma sensação de medo gerado pelos fatos, pelas personagens e principalmente pela criação de uma atmosfera aterrorizante, que nos envolve enquanto leitores. Uma casa, olha, bem com cara de casa mal assombrada mesmo. Uma figura muito sinistra. Está até com uma roupa escura, um capuz. Olha o cenário. Uma casa ao fundo, a lua. É uma noite escura. Bom, vamos fazer uma leitura. Os fragmentos a seguir, fragmentos, ou seja, então, são pequenas partes de uma história, não é a história toda. Os fragmentos a seguir foram extraídos de histórias de terror. O primeiro descreve um certo Vlad, que chegou ao Brasil em pleno século XVIII. No segundo, uma garota vive momentos de terror numa casa estranha. Vlad é o personagem do conto de Carlos Queiroz Teles. É certamente inspirado no famoso Conde Drácula, de Bram Stoker. Vamos ler e observar os índices que revelam a presença do extraordinário. Ou então um clima de mistério, suspense, medo. Esse é o primeiro fragmento, texto 1, que fala de Vlad. Vlad chegou ao Brasil nos últimos anos do século XVIII, algum tempo depois do apogeu da corrida ao ouro nas Minas Gerais. Enquanto seus companheiros faiscavam sonhos dourados de ambição, tudo o que ele queria era a distância do resto da civilização das cidades litorâneas e da luminosidade brilhante das praias e do mar. Ninguém sabia sua origem, nem sequer o idioma que falava. Era alto, magro e vestia-se com uma capa pesada, de grande capuz que lhe protegia o rosto contra os reflexos do sol. Seus olhos, quase frestras durante o dia, brilhavam como diamantes ao anoitecer. Carlos Queiroz Teles. O segundo texto, o lugar era úmido e sombrio. Olha já a presença do sombrio, do mistério. Nenhuma janela, nenhum respiradouro. Apenas uma escada empoeirada subia em direção ao teto, onde havia um alçapão. Um forte cheiro impregnava o ambiente, tornando o ar denso, opressivo. Então, aquele ambiente pesado. Ela andava vagarosamente por um corredor escuro, tateando, à procura de algo que lhe guiasse os passos. À medida que avançava, uma terrível sensação a invadiu. Não estava sozinha ali. Tinha a sensação de uma presença. Reteve a respiração por um momento, os olhos fixos em algum ponto nas trevas, porque logicamente estava escuro. Algo se arrastava em sua direção, tinha certeza. Em pânico, começou a andar mais depressa. Depois a correr, com o objetivo de se afastar do que a perseguia.
porém o corredor parecia nunca ter fim, e seus movimentos eram mais lentos do que desejava. Antes que pudesse perceber o que acontecia, seus pés tocaram algo quente no chão, uma espécie de líquido denso, pegajoso. Olha que horror, gente. Nós vamos até imaginando o cenário, os acontecimentos. Aqui já mostra, no caso, ela com aquela dificuldade para correr, para fugir. Até parece um pesadelo. Parece que é aquele sonho que nós temos e que nós não conseguimos acordar. Então, toda uma aura de mistério, de terror, desde o cenário, como os acontecimentos, as descrições, a escuridão. Bom, aqui é uma atividade que será proposta a vocês. Está no nosso material didático, que vocês possuem aí com vocês, tá? Vocês vão escrever uma narrativa de terror. Então, a tipologia é narrativa. Então, o que tem mesmo na tipologia narrativa? Precisa de personagens, precisa de um espaço, precisa de um tempo, uma localização, para nós nos localizarmos no tempo. Necessita de foco narrativo, se vocês vão contar essa história em primeira pessoa ou em terceira. Precisa do enredo, da história em si. Precisa de um desfecho, clímax, aquele momento, o ápice da história. No caso do terror, qual seria esse ápice? Tudo vai depender da história que vocês escolherem. Então vamos ver a proposta. Para fazê-lo, você pode inspirar-se em personagens clássicas, como Drácula e Frankenstein. Utilizar personagens que povoam o imaginário nacional, como Mula Sem Cabeça, Saci, etc. Ou então inventar fatos e seres extraordinários, monstro, vampiros, fantasmas, etc. Outra opção é escolher um dos pequenos fragmentos da tarefa 1 e desenvolvê-lo. Em qualquer dos casos, siga estas instruções. Escreve em primeira ou terceira pessoa, é o que nós dissemos, o foco narrativo. Então, vocês vão definir quem são os seus personagens principais, que no caso o protagonista, que é aquele importante, o antagonista, que é aquele mais secundário, onde que a história se passará, que é o espaço. Organize o enredo assim. Nós temos uma introdução com 1 ou 2 parágrafos. Essa apresentação, olha, a apresentação do protagonista e do espaço, já nessa introdução, já nesse primeiro parágrafo. Um surgimento do conflito, o que será que aconteceu? O que vocês vão fazer, colocar nessa história? O momento em que ocorre esse fato extraordinário. Em geral, o aparecimento desse antagonista, que vai dar um auxílio, vai ser um suporte para o protagonista. E o desenvolvimento, é o corpo do nosso texto, a estruturação. Vai ser a complicação, o nosso desenvolvimento do conflito, onde tudo vai acontecer. O problema vai se tornando cada vez mais ameaçador e aterrorizante, e isso instigando o leitor. Quando nós chegamos nessa parte, nós somos instigados a continuar a leitura para saber o que vai acontecer. E o clímax é o ponto mais intenso do conflito, quando ele mais parece insolúvel, sem solução. E, obviamente, o nosso desfecho ou conclusão, como vocês queiram chamar, é a resolução do conflito, é o retorno à paz inicial. O desfecho pode ter apenas 1 ou 2 parágrafos. E não se esqueça, além de coerente e verossímil, muito parecido com a realidade, o desfecho precisa ser criativo. Então vai depender muito da criatividade de vocês, que eu sei que vocês possuem. Evite soluções fáceis e simplistas, como usar as expressões de repente, o monstro virou as costas e sumiu, ou foi tudo imaginação dele. Então dá para vocês criarem uma história, não vou dizer que baseada em fatos reais, porque não é de forma alguma, é uma história extraordinária, aterrorizante, é uma narrativa de terror. Então vocês vão usar a cabecinha de vocês. Tirem a dúvida com o professor responsável por cada um e enviem para os seus professores. Ao término dessa versão, crie um título para o texto. Faça a revisão textual, depois disso elabore a versão final da narrativa. Então é bom fazer esse rascunho. Bom, e por hoje é só.
Tem no material de vocês podem dar uma lida, tirar dúvida com os professores, encaminhar a atividade e, se Deus quiser, tudo vai passar e logo nós estaremos todos juntos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.